A paz do Senhor, estamos iniciando mais uma videoaula das lições bíblicas de adulto da CPAD, a Escola Dominical, nesse primeiro trimestre do ano de 2024, onde nós estamos estudando a revista que tem o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Essa revista que estamos estudando nesse trimestre com a temática de eclesiologia e já estamos quase finalizando. Hoje a lição é a lição 12, lição que será estudada de forma presencial no dia 24 de março de 2024, e tem o título O Papel da Pregação no Culto. O textuário está em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. E a verdade prática diz o seguinte: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas, Então, a leitura bíblica em classe, ela se encontra na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, dos versículos 1 ao 5, A gente vai citar alguns dos versículos aqui ao longo da exposição da lição de hoje, onde a gente vai falar a respeito da ferramenta mais expressiva na comunicação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A gente tem várias formas de se comunicar o Evangelho do Senhor Jesus, mas a ferramenta mais expressiva, a ferramenta mais importante para a comunicação do Evangelho é a pregação, é a proclamação, ou como o autor aqui propõe, a dizer também o ministério da palavra, Então nós estaremos estudando a respeito desse ministério na lição de hoje. Na lição passada, a gente não gravou, mas foi estudado a respeito do culto, O culto na igreja cristã, e nós vimos que existe o ministério da palavra, tem a ministração do louvor, a ministração do Espírito. Então, nessa administração da palavra, é que a gente vai estar estudando hoje de forma mais detalhada, A gente vai ver aí que o uso da pregação da palavra de Deus, ele pode ser visto tanto no ministério externo da igreja, como no ministério interno da igreja, Aqui na lição de hoje, o autor vai falar bem voltado para o ministério interno da igreja, mas também trata aqui a respeito do ministério externo, Sendo que no ministério externo da igreja, a gente vai ver que a ideia da pregação é a proclamação aos perdidos, Aquelas pessoas que estão sem Deus, que ainda não aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Então é por meio dessa pregação que Deus ele se revela àquelas pessoas que estão precisando dele, que estão precisando de salvação. Já no ministério interno da igreja, a pregação ela está relacionada ao ensino da palavra de Deus, E aí, juntamente, em conjunto com a aplicação desse ensino na vida pessoal, há aí a promoção, do crescimento e da maturidade espiritual do cristão, ou seja, daquela pessoa que já aceitou ao Senhor Jesus Cristo. Veja, não é somente a pregação em si, não é somente ouvir a pregação, mas colocar ela em prática na vida pessoal. Já que no segundo tópico, o autor ele vai focar na importância da pregação no ministério interno, Ou seja, para aqueles que já aceitaram a Cristo, aqueles que já nasceram de novo, Essas pessoas elas precisam ser edificadas e precisam ser moldadas. Para quê? Com qual finalidade? Para que eles possam resistir às investidas do maligno, em especial, que é o foco que o autor dá, por meio das ideologias, que são contrárias à palavra de Deus e que buscam distanciar o homem de Deus, Então, essas ideologias que por muitas das vezes até tentam colocar na mente do homem a ideia de um Deus que não é o Deus verdadeiro, Então, essas ideologias elas são perigosas, nocivas à saúde espiritual do cristão. Então, ele precisa se alimentar corretamente com a palavra de Deus para estar forte e poder resistir a essas investidas. A gente até já estudou
tanto no ano passado como no ano retrasado, né, lições apologéticas que ressaltavam bastante aí esses assuntos, né, que nos fortaleciam para que possamos estar resistentes às investidas do inimigo, né, por meio dessas ideologias, tantas ideologias que há aí no nosso país hoje em dia, né, que estão aí em evidência, né, no nosso país, para que a gente possa resistir e não aderir a essas ideias, né? Infelizmente, muitos cristãos estão aí absorvendo essas ideias, cristãos que eu falo, pessoas que estão no nosso convívio no dia a dia na igreja e que estão absorvendo ideias que não são coerentes com a palavra de Deus. A gente vai estar falando, então, a respeito também disso aqui no segundo tópico da lição, né? Como é que a gente deve fazer diante disso, né? E, ao final, aí, no terceiro tópico, nós veremos, né, que uma pregação verdadeira, uma pregação autêntica, né, ela deve ser cristocêntrica, ou seja, o centro dessa pregação deve ser o Senhor Jesus, e ela deve ser logocêntrica, ou seja, ela deve ser centrada na palavra, fundamentada na palavra de Deus, né? A gente vai falar a respeito desses fundamentos. Fundamento é a palavra de Deus, e, obviamente, se está fundamentada na palavra de Deus, está fundamentada no Senhor Jesus, que é o centro da palavra de Deus. E, infelizmente, né, o que nós temos visto muito hoje em dia são pregações aí que tentam massagear o ego das pessoas, pregações de autoajuda, pregações de prosperidade, né? São os, entre aspas, evangelhos fáceis, né? Que atraem muitas pessoas, né? Então a gente tem visto muito isso, especialmente aí com o advento das redes sociais, né? Pessoas que são famosas, né? E são tidas como grandes pregadores, grandes cristãos, e que muitas vezes não estão levando o verdadeiro evangelho de Cristo. A gente deve estar preparado para ter cuidado com essas pessoas, porque eles podem nos desviar, e em especial porque muitas pessoas escutam esse tipo de pregação, e aí é onde está a principal astúcia do inimigo. E a principal sutileza do inimigo, é onde a gente deve ter realmente cuidado, porque as pessoas, elas pensam que estão agindo corretamente, elas pensam que estão escutando a pregação porque aquela pessoa se diz cristã, mas na verdade elas estão se desviando do evangelho verdadeiro por meio daquela pregação. Então, infelizmente, né, a gente tem isso daí, e essas pregações é que tem produzido o maior número de desigrejados nos dias atuais, né? As pessoas, elas acabam focando nesses pregadores, no que eles falam, e acabam se distanciando, tanto da igreja, criando aversão aos pastores, e infelizmente essas pessoas se torna muito difícil, né, trazê-las novamente para o nosso meio, para que elas estejam ali se alimentando da verdadeira palavra de Deus, né? Então, nós possamos, meus irmãos, aqui a gente vai estudar esse assunto aqui hoje, que possa realmente colocar em prática, né, no dia a dia, na sua igreja, no máximo que você puder, né, colocar em prática, coloque. Se você está, se identifica, né, com alguma coisa que eu estou falando aqui hoje, está buscando aí em outros meios, né, pregações e alguma coisa que eu falar aqui hoje, você sentir que realmente é algo que está fugindo da palavra de Deus, então corra disso, fuja disso, volte-se para a palavra de Deus, né? Esse vídeo aqui, ele fica disponível, né, durante muito tempo, não somente para as pessoas que estarão assistindo para essa lição específica, mas se você está assistindo nesse momento e vai sentir, né, através desse estudo aqui, que algumas coisas que você tem escutado por aí estão distantes da palavra de Deus, estão fugindo da palavra de Deus, então deixe de escutar essas pessoas. Não é porque muitos se dizem cristãos, não é porque muitos dizem pastores, que eles estão pregando o evangelho verdadeiro. Então sempre procure verificar se o que essas pessoas estão pregando está baseada na palavra de Deus, se as pessoas estão pregando a respeito de Jesus. Tem muita pregação por aí que nem no nome de Jesus fala. E quando fala é para servir de apoio para o que eles querem falar e se beneficiar. Então corra, meu irmão, corra desse tipo de coisa. Corra dessas pregações aí
dessas profetadas aí que as pessoas iam cobrando pix para lhe dar uma profecia. Fuja disso. Fuja enquanto é tempo, porque infelizmente muitos já estão em um abismo e que ali é muito difícil, até impossível, retirar aquela pessoa daquele lugar. Então, minha oração aqui é para que você venha, né, a se conscientizar e fugir desse tipo de atitude, né? E também para aqueles que ainda não estão passando por isso, se em algum momento se depararem com esse tipo de pregação, fuja, né? Não fique ali dando bobeira. O inimigo, ele é sutil, o inimigo, ele é sagaz, ele sabe como agir, né? Então esse tipo de pregação, ela vem transvestida aí de pregação da palavra de Deus, mas na verdade é para lhe afastar da presença do Senhor Jesus. Então devemos ter bastante cuidado com isso, né? Então aqui, no primeiro tópico, né, da lição, o autor ele fala a respeito do propósito, né, da pregação, ou seja, o ministério da palavra e o seu propósito, né? Então, como eu já falei, os propósitos da pregação da palavra, eles estão bem claros e estão relacionados aos ministérios da igreja, né? O ministério externo da igreja e ao ministério interno. Com relação ao ministério externo da igreja, nós vemos aí que a pregação ela tem uma finalidade bem clara de proclamar, né? Como o autor traz aqui até no grego, querisso, né? Que significa proclamar ou pregar, né? Como tem lá em Marcos, por exemplo, né? Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, esse proclamar ou pregar, né? O evangelho está relacionado à proclamação do evangelho aos perdidos, aquelas pessoas que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus, ou seja, isso faz parte do ministério externo da igreja. Veja, dentro da igreja, no ministério interno da igreja, a gente vai pregar para aqueles que já são salvos. No ministério externo da igreja, a gente prega para aquelas pessoas que ainda não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Então é por meio dessa pregação, dessa proclamação, que Deus ele se revela ao pecador, que Deus se revela àquele que necessita dele. Como Paulo deixa bem claro na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, ó, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, né? Então, aquelas pessoas que se acham sábias, né? Em si mesmas, elas acabam não reconhecendo a Deus, né? Então aqui Paulo faz, claro, uma ironia, né? A loucura da pregação, né? Como se não fosse algo sábio, mas claro, foge da sabedoria humana, porque é sabedoria divina, é poder de Deus o evangelho que salva. Então é por meio da pregação, é por meio do evangelho, como o próprio Paulo também fala aos Romanos, né? No capítulo de número 10, o versículo 17, ele diz assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então é por meio dessa pregação que o pecador ele escuta a palavra e ali ele desenvolve a fé em Deus, a fé salvífica, né? A fé para a salvação. Então, o Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar ali na vida do pecador e, claro, isso é uma decisão que ele vai tomar, o pecador, de, a partir do ouvir a palavra de Deus, reconhecer os seus pecados, reconhecer que somente Deus é quem pode libertá-lo daquela situação e trazê-lo novamente para a vida. Então, é somente Deus quem pode fazer isso. E a partir desse auto-reconhecimento, ele, através da fé no Senhor Jesus Cristo, ele passa ali da morte espiritual para a vida em Deus, né? Ele morre para o mundo e passa a viver para Deus. Então, é através da pregação que Deus ele se revela para o pecador. E nós, como igreja, somos responsáveis pela ministração da palavra, pela pregação para essas pessoas que estão perdidas. É missão da igreja, né? Como o autor fala, na verdade, prática, né? Pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. Então é através da pregação da palavra de Deus que Deus se revela para o pecador. Como eu falei, a pregação da palavra é a ferramenta mais expressiva utilizada por Deus, porque
muitos talvez digam, não, eu vou louvar, que Deus ele vai falar. Sim, Deus ele pode sim falar através de uma letra, de um hino, porque muitos hinos que são baseados na palavra de Deus alcançam muitas pessoas. Mas a pregação da palavra, como eu falei, é a ferramenta mais expressiva que Deus se utiliza para alcançar o pecador, para alcançar aquelas pessoas que necessitam dele. Então, o primeiro propósito da pregação é proclamar aos perdidos, proclamar o evangelho àquelas pessoas que precisam, para que Deus se revele para eles. Como a gente vê o caso aqui que o autor traz de Lídia, né? Em Atos capítulo 16, versículo 14, diz o seguinte, Atos 16, 14, deixa eu ler aqui juntamente com os irmãos. Diz assim, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, Paulo pregando, né? E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, né? E aqui, obviamente, ela aceitou a Deus, porque e depois que foi batizada, ela e a sua casa, julgou dizendo, né? Então veja, que aqui, através da pregação, né, ali, de Paulo, Lídia, ela aceitou a Cristo, né? Ali na pregação de Paulo, já na Europa, né? Quando Paulo passa, Lídia aceita ali ao Senhor Jesus, né? Então, essa é a ferramenta, é a pregação, é a ferramenta que Deus utiliza para alcançar as vidas perdidas, né? As vidas que necessitam de salvação da sua parte, necessitam ouvir falar do Senhor Jesus. Já com relação ao ministério interno, né, a gente vê outro propósito da palavra de Deus. Um dos propósitos é a proclamação aos perdidos, está relacionado ao ministério externo. Já com relação ao ministério interno, ou seja, que está dentro da igreja, né, a gente observa aí o propósito relacionado ao ensino da palavra, né? E aí, obviamente, isso daí está relacionado às pessoas que já aceitaram a Cristo, né? E como eu falei, é o ensino da palavra, juntamente com a aplicação deste ensino na vida pessoal, que vai trazer crescimento, maturidade espiritual para a vida do cristão, né? Então, é necessário não somente, né, ouvir a palavra, ir para os cultos, ouvir as pregações, mas principalmente é necessário aplicar esse ensino na vida pessoal, para que aí sim possa ter o efeito desejado, né? Infelizmente a gente sabe que tem muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, que vão para as igrejas somente para ouvir. E aí diz que é crente, vou para a igreja, escuta a palavra, mas não coloca em prática. Não tem a vida transformada. Ele até levantou a mão, disse que queria aceitar a Cristo, mas não teve a transformação de sua vida. Se o evangelho não trouxe transformação para a sua vida, porque você não aplicou na sua vida pessoal, isso não vai ter efeito nenhum. Não adianta dizer que é crente se as suas atitudes, se aquilo que você é no dia a dia não reflete a identidade de Cristo. Não adianta dizer que é cristão se você não se parece com o Senhor Jesus. Então é necessário colocar em prática o ensino da palavra, que vem por meio da pregação nas igrejas, nos cultos, né, no ministério interno, para que possamos aí sim ter o crescimento e a maturidade espiritual em nossas vidas. E a gente vê aqui no Novo Testamento, né, várias passagens com Jesus ensinando através da pregação da palavra. Outro traz aqui Mateus 4, 23, Mateus 5, 2, né, que é o Sermão do Monte, Jesus ensinando ali também aos seus discípulos. E também Paulo, né, Atos 18, 11, que diz assim, e ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus, né? Então veja que o ensino fazia parte, né? Fez parte do ministério de Jesus, fez parte do ministério de Paulo, né? Isso é o ministério interno, né? Veja, né? Jesus ensinando aos seus discípulos o que eles deveriam saber para fazer parte do reino de Deus, e Paulo ensinando também aqui aos irmãos, né? Como é que eles deveriam proceder para fazer parte do reino de Deus, porque a pregação para os de fora também havia. Jesus pregava para as pessoas para que eles o recebessem, para que eles se arrependessem dos seus pecados. Paulo também pregava ali o evangelho do Senhor Jesus para que as pessoas o recebessem, para que eles se arrependessem dos seus pecados.
Mas além dessa proclamação, havia também ali o que nós chamamos de discipulado, que é esse ensino. Por meio da pregação da palavra de Deus, eles ali iam edificando. E eram duas pregações, e são duas pregações, meus irmãos, nós devemos entender, distintas, né? Uma é para o arrependimento, a outra para uma edificação, né? Para a santificação. Né? E Paulo, além de ele ensinar, ele também indicava a importância, né, de se preparar para o ensino. Né? Então, aqueles que queriam, né, liderar ali a igreja deveriam se preparar para o ensino. Além disso, Paulo diz assim, ó, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, veja, ele está aqui mostrando que o obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra de Deus. Então, para que o obreiro ele esteja aprovado diante de Deus, ele deve conhecer a palavra do Senhor, deve buscar estudar a palavra do Senhor, para que possa ensiná-la também à igreja, né? Também 1 Timóteo 3,2, né? Paulo também fala ali para Timóteo a respeito da dedicação ao estudo da palavra para poder ensinar. Então, meus irmãos, nesse primeiro tópico, né, a gente viu aqui os propósitos, né? O propósito com relação ao ministério externo, né, que é o de proclamar aos perdidos, e com relação ao ministério interno, que é o de ensinar a palavra de Deus àqueles que já são salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Já no segundo tópico, o autor traz aqui a importância do ministério da palavra, né? O ministério da palavra e sua importância. E aqui ele coloca o foco na pregação relacionada ao ensino, ou seja, ao ministério interno. Né? Então aqui a gente pode destacar a importância, né, da pregação para os crentes, para aqueles que já se converteram. A pregação, ela vai ter importância na edificação da igreja, né, para que os crentes eles sejam edificados, e aqui ele relaciona isso com a exortação, com o consolo, né, dos cristãos, e também na construção dos seus valores, ou seja, na formação de uma cosmovisão bíblica. O cristão, ele deve enxergar o mundo ao seu redor por meio da palavra de Deus. O cristão não deve enxergar o mundo ao seu redor, ou seja, ter uma perspectiva de mundo, uma cosmovisão a respeito das coisas, por meio daquilo que ele vê aí, que as pessoas falam, as pessoas do mundo falam, não de forma alguma. Ele deve enxergar as coisas que estão ao seu redor através das lentes da palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que vai direcionar os pensamentos do cristão. Então, se algo está certo ou errado, moralmente falando, isso é determinado pela palavra de Deus. Não é determinado pelo que as pessoas falam. Não é determinado pelas leis do país. É determinado para o cristão pela palavra de Deus. Moralmente, o cristão ele deve ser direcionado pela palavra do Senhor, né? Como Paulo fala aqui aos Romanos, no capítulo de número 12, né? E no versículo 2, né? Um versículo bastante conhecido dos irmãos, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo, ou seja, não de acordo com o que o mundo anda, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Paulo fala de uma transformação. E essa transformação, ela vem de acordo com o entendimento dele que foi renovado. Porque Paulo também falando aos Coríntios, ele diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, olha, já passaram. Tudo se fez novo. Então, essa renovação do entendimento, ela vem através da palavra de Deus. Essa lavagem, essa limpeza no cristão, ela vem por meio da palavra de Deus. Então, o cristão que foi renovado por meio da palavra, teve seu entendimento renovado por meio da palavra de Deus, agora ele vai sendo transformado. Veja a aplicação na vida dele. Ele vai sendo transformado e a sua visão de mundo, que antes era de acordo com os parâmetros mundanos, seculares, agora ela é de acordo com a visão bíblica. A sua ética não é mais uma ética mundana, é uma ética cristã.
Então é isso que a gente deve compreender, né? E o que nós vemos, na verdade, é que a cultura mundana, né, a cultura secular, ela apresenta valores opostos à palavra de Deus, né? Então nós precisamos estar preparados para rejeitá-los, para não absorvê-los, né? Então, ao aceitar a Cristo, né, a gente passa a andar, como a gente diz, na contramão, né, do mundo e fugir, como o autor até traz aqui, é interessante, né? Ele traz os versículos mostrando nós devemos fugir dessa geração perversa, que é bem como Pedro, quando ele está falando aqui em Atos, logo ali no Pentecostes, né? Na primeira pregação, Atos capítulo 2, versículo 40, e Jesus também já havia falado para os seus discípulos a respeito, né, dessa geração perversa, mas em Atos 2,40, Pedro diz assim, ó, e com muitas outras palavras, isto testificava, isso depois, já além da pregação, né, e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Né? João diz que o mundo jaz no maligno. Então, o que Pedro estava querendo dizer aqui, olha, fujam desses ditames aí mundanos, fujam dessa cultura secular, voltem-se para Deus, saiam dessa vida mundana, voltem-se para a palavra do Senhor. Era isso que Pedro estava dizendo aqui para essas pessoas, para que eles aceitassem, eles se arrependessem, né, e voltassem para o Senhor Jesus Cristo, né? E, infelizmente, o que a gente tem visto é que muitos, dentro da igreja mesmo, né, que frequentam a igreja, têm absorvido a cultura secular, a cultura mundana, né? Em parte, isso acontece pela incredulidade, né? São pessoas realmente que não são crentes, que são descrentes, estão frequentando apenas a igreja. Mas também, em alguns casos, isso pode estar acontecendo pela escassez, né, de um verdadeiro ministério da palavra nas igrejas, né? Então nós precisamos de pregações mais apologéticas, que defendam a fé cristã em relação a essas ideologias mundanas. Como eu falei, nós até temos sorte de na nossa igreja, no ano passado, no retrasado, tivemos uma lição durante todo o trimestre, lições apologéticas, né? Lições que vinham realmente para nos fortalecer em meio ao que nós temos no mundo hoje em dia. E eu acredito que vão sempre estar havendo mais lições a esse respeito para que a gente possa se fortalecer e não cair nas ciladas do inimigo, né? Então, essa é a importância da pregação da palavra, é nos deixar resistentes para que nós possamos resistir a essa inversão de valores proclamada pela cultura secular, pela cultura mundana, né? E as diversas ideologias, né? A gente já tem vídeos aqui no canal falando a respeito de várias dessas ideologias, que os irmãos acessarem aí as playlists, né, dos semestres anteriores, os irmãos vão encontrar várias ideologias a respeito dessas ideologias que nós devemos fugir e combater. Né? Então, aqui no terceiro tópico, o autor traz aí a fundamentação da pregação. Qual deve ser a fundamentação do ministério da palavra? Qual deve ser o fundamento da pregação bíblica para que seja uma pregação verdadeira? Né? Então, o autor deixa bem claro aqui que a pregação autêntica, verdadeira, ela deve ser cristocêntrica, ou seja, com Cristo no centro. E aqui a gente tem alguns versículos, né, como por exemplo Lucas 24, 47, diz assim, ó, e em seu nome se pregasse, ou melhor, Lucas 24, 27, desculpa, Lucas 24, 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, né, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Isso porque as Escrituras, elas têm como centro o Senhor Jesus. As Escrituras, elas falam como um todo do Senhor Jesus. As coisas que aconteciam no Antigo Testamento eram sombras daquilo que haveria de vir, que era a plenitude, o Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos aí também, os irmãos conferem os versículos, Atos 8:5, Filipe pregando ali a Cristo. 1 Pedro 1:11, né? O autor traz até aqui o versículo 1 Pedro 1:11. Ele diz, né, testificando os sofrimentos que Cristo haviam de vir
e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 11, ele mostrando que tudo que havia ali no Antigo Testamento refletia no Senhor Jesus Cristo. Então, a pregação ela deve ser cristocêntrica. A pregação deve ser voltada para o Senhor Jesus. Também Paulo, 1 Coríntios 2:2, ele fala que ali importava que ele pregasse era Cristo, não outro assunto, não outra coisa, não a respeito da sua própria vida, mas sim ao Senhor Jesus Cristo. Todas as pregações que Paulo pregava, ele falava a respeito de uma coisa, utilizava uma metodologia em um canto, utilizava uma outra metodologia em outro, mas sempre o objetivo, o alvo era o Senhor Jesus. Paulo não fugia, não falava de outras coisas, senão do Senhor Jesus. Também Apolo, né, Atos 18:28, também ali pregou, né, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo que haveria de vir. Então, eles, né, tinham o Antigo Testamento e pegavam todo o Antigo Testamento, como foi o caso também de Estevão, né, pegavam todo o Antigo Testamento e mostravam ali que o Senhor Jesus era o Cristo que haveria de vir. Então, meus irmãos, a pregação bíblica, tanto como foi ali na igreja primitiva, nessas pregações, hoje em dia ela também deve ser cristocêntrica, deve apontar para Cristo. Por isso que eu digo, se alguém estiver pregando algo e não está falando de Jesus, então essa pregação, ela não é uma pregação bíblica. Se ele está pregando, não, vou pregar aqui hoje, para que você saia dessa sua depressão, para que você saia da sua crise financeira, aparentemente pode ser algo bom, algo bonito, mas isso daí, se não tiver Jesus nessa pregação, se essa pregação não chega em Jesus para lhe ajudar a sair disso daí, essa pregação não é válida, essa pregação não é bíblica. Essa pregação é uma pregação apenas de autoajuda. Não é uma pregação bíblica, não é uma pregação cristocêntrica. Para que a pregação seja verdadeira, autêntica, além de ser cristocêntrica, ela deve ser logocêntrica, ou seja, deve ser centrada na palavra, na Bíblia, né? A gente vê Paulo falando a Timóteo, na segunda epístola, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então você veja aqui que esse é o papel da Escritura, é preparar o homem no caminho que leva até Deus, né? E aí Paulo ele deixa bem claro também aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo 8, ele diz o seguinte, Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Então, é a Bíblia e somente a Bíblia. A Bíblia, ela é suficiente. A Bíblia, ela é perfeita. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é suficiente para nos levar até Deus. A Bíblia é a palavra revelada de Deus à humanidade. Não precisamos ficar buscando em outras fontes, em outros lugares para conhecer a Deus. A Bíblia, ela é suficiente para nos apresentar o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos ter em mente, que o Evangelho, ele é suficiente. Ele não precisa de ilustrações, de coisas a mais. Infelizmente, muitas pessoas têm aí utilizado de artifícios inválidos. A gente sabe que, às vezes, você utilizar ali uma metáfora, algo que venha a melhorar o entendimento dos irmãos, isso é válido. Né? A gente tem aí até o estudo da homilética, né, que é da pregação da palavra. A gente tem aí tipos de pregações, né, pregações temáticas, pregações textuais, expositivas, né, da palavra de Deus. Então, todos esses tipos de pregações, todos os estudos que há em torno disso, eles têm um único objetivo, nos ajudar a melhorar a nossa forma de expressar a palavra de Deus, para que as pessoas conheçam a Cristo. Não para que eu venha iludi-las e fazer aquilo que eu quero que elas façam. De forma alguma.
O objetivo é mostrar Cristo às pessoas, é levar as pessoas a Cristo, e não levar as pessoas a fazer aquilo que eu quero que elas façam e ganhar algo com isso. Infelizmente, desde a época ali que Paulo falou, existiam pessoas que traziam um evangelho diferente, um evangelho mais fácil, um evangelho diferente daquele que foi pregado pelo Senhor Jesus. Então devemos ter cuidado com esse tipo de coisa, meus irmãos. Infelizmente, nós temos visto ultimamente, e em grande quantidade, né, especialmente aí devido às redes sociais, são pregações e muitos tipos de pregadores, né, com pregações egocêntricas, com pregações, né, que massageiam ali o ego das pessoas, com pregações de autoajuda. Então não são pregações de ajuda do alto, de ajuda divina, de ajuda de Deus. São pregações de autoajuda em que você vai resolver os seus problemas, em que você vai colocar Deus no canto da parede e barganhar com Ele para que Ele faça aquilo que você quer que Ele faça. Em que você é quem determina, você é quem decide. É o que a gente tem encontrado, meus irmãos. É um evangelho, entre aspas, da prosperidade, que Ele vai lhe tirar da miséria. E como a gente sabe, a maior parte da população vive em situações difíceis e as pessoas são levadas por esse tipo de coisa. E ali eles se aproveitam da fé dessas pessoas. Então a gente tem essa multidão de espectadores, né, desse entre aspas, evangelho, porque é um evangelho mais fácil. Mas não é o evangelho verdadeiro. Esse evangelho é maldito, como Paulo disse. Então nós devemos seguir o verdadeiro evangelho, que tem que ser através de uma pregação cristocêntrica e com a palavra de Deus no centro, uma pregação logocêntrica, né? Então, meus irmãos, infelizmente, essas pregações aí a rodo que tem na internet tem produzido a maior parte dos desigrejados que há hoje em dia. Pessoas, como eu falei até no início da aula, que abominam a igreja, que abominam o pastor, que não querem nem saber de estar dentro da igreja. Se você hoje está nessa posição, eu tenho algo para dizer. Infelizmente, você não está indo para o céu. Infelizmente, você não vai alcançar a salvação na sua vida. Né? Como a gente sempre deixa claro aqui, Hebreus, no capítulo 10, versículos 23, né? Até o versículo 24, até o versículo 27, diz assim, ó. E consideremos-nos uns aos outros. Aqui fala de comunhão, né, da koinonia, que é fundamental para a salvação. Aí diz, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, um irmão vai ajudando o outro, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Ó, já tinha gente deixando congregação naquela época, desigrejado. Antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. E hoje está mais próximo ainda. Porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, porque nós queremos pecar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação, né, uma esperança aí horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, eu tenho certeza que se você não está mais se congregando com seus irmãos, por algum motivo que houve, porque às vezes ocorre uma desavença, algo do tipo, mas que deve ser resolvido. Porque, independente de onde você for, vai haver discórdia, vai haver um pensamento diferente, mas vá lá e resolva. Vá lá e resolva com o seu irmão. Não deixe de se congregar, para que vocês possam juntos, um ajudar o outro a chegar até o céu. Então não escute esse tipo de pregador por aí por fora que diz, não, você não precisa ir para a igreja, não. Eu, de vez em quando, me mandam vídeos aí desse tipo de coisa. Dentro da igreja tem o joio. Então é como se fosse melhor você nem ir para lá. Dentro da igreja tem coisa errada. Todo canto vai ter coisa errada, meu irmão. Porque o ser humano, ele é falho. Ele tende a pecar. E tem o joio mesmo dentro da igreja, mas também tem o trigo. Mas também tem o sal. Tem a luz do mundo dentro da igreja. E são essas pessoas que vão nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento de Cristo e chegar até a glorificação.
E é isso que nós devemos atentar. É para isso que nós devemos atentar. E não para pregações que estão nos afastando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Devemos ter bastante cuidado. Então, o que é que nós devemos fazer diante disso? Né? Que, olha só, os versículos 2 e 5 aqui, né? Os versículos 2 e 5 de 2 Timóteo, no capítulo 4, Paulo fala o que nós devemos fazer. Os versículos 3 e 4, ele fala justamente a respeito dessas pessoas de hoje em dia, né? Que estão aí buscando esse tipo de pregação. O versículo 3 e 4 do capítulo 4 de 2 Timóteo diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Eu quero ouvir aquilo, eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir aquilo que eu desejo, e não aquilo que eu tenho que ouvir. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, né? Então são pessoas que em algum momento aceitaram a Cristo, em algum momento ouviram a pregação do verdadeiro evangelho, mas voltaram para aquilo que estavam antes. Isso acontece direto nas igrejas. Mas qual é o conselho de Paulo? Olha o que ele diz para Timóteo, versículos 2 e 5. O conselho dele é que ele pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreenda, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Né? Tem que ter até paciência para que a gente possa suportar isso. E aí no 5 ele diz, em contraste com essas pessoas aí que não querem ouvir mais a pregação da verdadeira palavra. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. É isso que nós devemos fazer. Devemos suportar. Jesus Cristo está voltando e ele vai buscar uma igreja que prega a verdadeira palavra de Deus. Aqui na conclusão, finalizando essa lição de hoje, o autor diz assim: após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus. Para isso não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Na próxima lição, lição 13, estaremos estudando a última lição, né, o poder de Deus na missão da igreja, né, que é a missão, o ministério externo, né, a pregação aos de fora, né, e o poder do Espírito Santo nos ajudando a cumprir com esse ministério. Então, os irmãos que ficaram até aqui conosco, né, eu agradeço, peço que curtam esse vídeo e também compartilhem aí com os seus amigos, com os seus familiares, com os irmãos da sua igreja, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, né? Então não se esqueça, como eu sempre digo, né, participe de forma presencial da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.